No Fala Vereador de hoje, eu recebo um parlamentar da Câmara de Campo Grande que não é um super-herói, mas que faz parte de um esquadrão, o Esquadrão da Juventude, um projeto beneficente que promove ações sociais para famílias em situação de vulnerabilidade. Ele também tem um topete impecável, inclusive ele parece um cantor famoso, o Gustavo Lima. E aí, você já sabe quem está aqui comigo? Fala, vereador! Fala pessoal, aqui é o vereador Fábio Rocha, líder do Partido União Brasil, conhecido como vereador do povo por alguns e Gustavo Lima da Shopee por outros, né? Então é uma honra estar aqui, uma felicidade muito grande poder compartilhar um pouco da nossa trajetória, um pouco do nosso trabalho. Fábio, vamos começar aqui o nosso bate-papo para você contar um pouquinho sobre essa associação, né? Associação Beneficente Esquadrão da Juventude. Qual foi o propósito de criar esse local de atendimento? O Esquadrão ele surgiu de um jovem, né? Na época, 17 anos, o Fábio Rocha ali ainda... 17 anos? 17 anos, ainda conhecendo um pouco de si mesmo, tinha acabado de sair do Exército. Eu não comandei tropas por muito tempo, fui oficial R2 da reserva. E aí eu quis comandar uma tropa diferente aqui. Eu estava na minha igreja, no dia o padre estava tentando arrecadar chocolate ali para fazer a campanha de Páscoa, no ano de 2013. Foi onde eu tive a ideia de tentar usar as redes sociais. Na época, era o Orkut ainda, né? Para você ver como o tempo passa, as comunidades. Era a rede social do momento. E através ali eu criei uma comunidade, eu acho que era esse o nome, e a gente conseguiu arrecadar mais de 200 quilos. Na época não existia o Esquadrão da Juventude, era o Fábio Rocha, Deus ali lutando. E aí foi onde, depois dessa ação, a gente conseguiu ajudar a igreja inteira, não só ali as pessoas que participavam da igreja, mas veio pessoas da Vila Jussara inteira, que foi onde foi a nossa primeira ação. Então eu comecei ali do ano de 2010, quando eu saí da escola, até o ano de 2013, fazendo trabalhos sociais, eu e Deus. E nesse ano de 2013, quando o padre tentou arrecadar chocolate, que foi onde eu tive a ideia de fundar o projeto. Começou com o nome Jovens de Deus. Só que meus primeiros voluntários, né, veio da igreja católica, da igreja evangélica, adventista, espírita, de todas as religiões, claro que creem em Deus. Mas para não ter brigas, para não ter discussões, eu escolhi o nome Esquadrão da Juventude. Hoje nós temos pessoas de todas as religiões, de todos os lugares, que acreditam em Deus e acreditam em fazer a diferença. Então, desde então, são 12 anos de trabalho social que começou ali com o sonho de um jovem de ajudar a sua igreja e hoje se espalha por Campo Grande toda. E o que a associação entrega ali para a população? O Esquadrão ele veio criando uma proporção muito grande, né, nesses anos. Cada ano Deus vem colocando anjos na nossa vida, até porque o Esquadrão, até o momento, nunca tinha recebido R$1 de verba pública. Recurso foi uma escolha minha particular para provar para as pessoas que quem quer começar um trabalho consegue, mesmo ali na sua dificuldade, na sua luta, né? E eu tinha um compromisso até ser eleito, não aceitar recurso, para depois sim que a gente criasse uma história, criasse uma musculatura, mostrasse para as pessoas a integridade do projeto, para depois que a gente pudesse correr atrás. Então, é uma trajetória onde o Esquadrão doa hoje 4 toneladas de alimento por mês, né? Todo mês tem essa doação? É uma média de 2 toneladas de mistura, quase 2 toneladas de cesta básica. Claro que depende muito do mês, depende das doações, depende da dificuldade, mas a gente nunca deixou de fazer. O Esquadrão doa fralda geriátrica para quem precisa, doa roupas para as pessoas, tem vários projetos de esporte espalhados na cidade, tem judô, jiu-jitsu, karatê, escolinha de futsal, muay thai, pilates, fit dance e várias outras modalidades, desde a criança, jovem até os adultos, e principalmente as mulheres que são frequentadoras fiéis ali dos nossos projetos. E também, né, a gente agora tem a nossa clínica também, que era a única área que eu não conseguia atender, que era a área da saúde. Eu visito muitas casas à tarde, via pessoas com AVC, derrame, que sofriam acidente, esperando na fila do SUS, e a gente sabe que hoje está com mais de um ano e pouco, a fila de espera do SUS. Psicologia, sanidade mental das pessoas também é uma luta do século, vamos dizer assim. Sim, então foi onde eu abri essa porta também na saúde. Então hoje a gente tem o social, o esporte e a saúde vinculado dentro do projeto. Você até citou essa questão da clínica, né? A Clínica Popular de Especialidades Médicas. Que consultas que são ofertadas ali? Eu comecei ali há uns anos atrás. Meu avô ele teve alguns problemas de saúde, né? Ele foi diagnosticado com pneumonia, mas era AVC. Né? Ele teve 3 AVCs, 3 vezes foi diagnosticado com pneumonia. E na terceira vez que a gente trouxe para a cidade, que ele era de um assentamento, né? Aqui de Interentos, a gente trouxe para cá, descobriu que já tinha 3 AVC.
E nesse terceiro foi o único que atingiu ele, porque ele era forte, aí ele começou a esquecer um pouco da gente e lembrar mais do passado. Inclusive ele achava, né, que meu filho era eu por causa, né, do passado. E ele precisou de fisioterapia os últimos anos, né, eu não consegui ajudar ele ali de imediato, sempre estava presente, tinha um sonho de criar a clínica também para ajudar todo mundo, mas em especial ele. E aí após ganhar a eleição em outubro, ele faleceu em novembro, não deu tempo de atender, mas hoje meu pai, minha mãe, meus irmãos estão sendo atendidos ali e a comunidade da cidade toda. Claro que aprendi também não deixar para depois o que você pode fazer hoje, por mais que você tenha sonhos, vou fazer eu amanhã, mas tenta fazer hoje, porque não deu tempo, mas hoje eu vejo meu pai, minha mãe, meus irmãos ali, e aí é uma coisa que toda casa a gente vê, pessoas acamadas, ali a mãe, o filho debilitado, olhando para o pai sem esperança, né? Porque está esperando ali às vezes uma consulta para o médico daqui 6 meses, passar pelo médico para ele liberar 10 sessões de fisioterapia e essas sessões demorar mais 1 ano. Aí quando chega naquela sessão, em 2 semanas acaba praticamente, aí ele aguarda de novo o retorno, demora esse retorno para pedir, então é uma coisa ali meio sem fim, né? As pessoas sem esperança, eu queria poder ajudar de alguma forma. Hoje eu recebo relatos em pouco tempo, desde março, pessoas falando, meu pai voltou a andar, minha mãe está conseguindo falar, das pessoas que tiveram AVC, derrame, quem sofreu acidente, já estou conseguindo fechar minha mão, já estou conseguindo mexer minha perna, então isso para mim é uma alegria, porque eu sei que daqui a uns anos, através da gente, não só o Fábio Rocha, mas todos os voluntários, profissionais que tem ali remunerados também, que é uma junção, né, de pessoas que são instrumentos na Terra para fazer o bem aqui. Então vai ter pessoas curadas daqui a um tempo, seja mental, seja fisicamente, e isso para a gente é uma bênção muito grande, até porque quando você faz o bem, pode a escuridão tentar se levantar, pode tentar bater, que o bem, nosso Deus, ele sempre vai nos abençoar de formas imagináveis, né? E tem uma taxa bem pequena para você fazer o agendamento, é R$19,99, é isso? Isso, quando a gente fundou a clínica, hoje a gente custeia 90% desse valor, né, para a população aqui de Campo Grande. Eu dou parte do meu salário de vereador, mais alguns parceiros. Como eu disse, até o momento, toda a nossa luta, a gente não tem recurso público. Estou lutando para isso aguerridamente, porque só eu sei a luta que é ali hoje. E olha que nós não estamos em 100% da capacidade máxima ainda, já tem uma média de 60%, porque é uma clínica muito grande, né? A gente atende 250 pessoas por dia, quase 5.500 por mês, e ali tem uma folha de pagamento hoje, somando as despesas, de mais de R$100 mil. Então é uma luta muito grande que eu peguei, pus no peito e falei, eu vou para cima porque eu quero poder fazer a diferença. Mas para as pessoas entenderem a dificuldade que só essa clínica tem. Lembrando que todos os outros nossos projetos também continuam. E aí a gente conseguiu custear 90% do valor. Eu tentei deixar de graça as primeiras semanas, mas eu tenho um aprendizado de 15 anos de trabalho social, 12 com o Esquadrão, que o barato, o de graça, às vezes a pessoa não valoriza. E as pessoas marcavam, desmarcavam, remarcavam, e a gente ia ter um prejuízo muito grande e poderia fechar as portas, porque ali eu não posso errar, porque o custo é muito alto. Ali é uma clínica de alto padrão na Rui Barbosa, com 1.200 metros quadrados, mais de 30 salas, tem uma academia dentro do complexo, tem piscina aquecida de hidroterapia, profissionais de primeira, com pós-graduação, alguns iniciando seu sonho de mestrado, todos remunerados, ganhando muito bem, porque eu tento sempre valorizar os profissionais. Às vezes a população fala, está barateando o custo. Isso, às vezes, pessoas da área, né, pode pensar, está barateando. Não, nós não estamos barateando, nós estamos pagando. Nós estamos custeando para ajudar outras pessoas. Então, essa taxinha que sobrou é um valor simbólico, é uma taxa de uso para que a pessoa tenha a responsabilidade de marcar e ir também comparecer ali. Então, por exemplo, hoje 10 sessões de fisioterapia no particular, a pessoa gastaria hoje, por exemplo, a sessão 180, R$200. 10 sessões daria R$2.000. Ali, 10 sessões dá R$200 mais ou menos. Ou seja, dá o valor praticamente de uma só no particular. Eu falo brincando às vezes para o pessoal que ali é aquela promoção, né? Leve 10, pague 1. Mas é simbólico para que a pessoa vá e possa fazer a diferença na vida das pessoas. Dentista, a pessoa foi lá, tirou um dente, fez restauração. Então ela foi 5 vezes, ela vai gastar mais ou menos R$19,99 vezes 5, quase R$100. R$100 hoje no particular você não faz nada. Nada. E para você entender, R$19,99 que é a taxinha de uso, que é toda vez que ela usa as dependências ali, para qualquer psicólogo, dentista, fisioterapia, RPG, pilates, acupuntura e todos os atendimentos que nós temos, daqui um dia, se Deus quiser, mais profissionais, estamos tentando trazer ortopedista para a clínica também, psiquiatra, aos pouquinhos estamos abrindo. Mas olha só, hoje a tabela social dessas instituições é uma média de R$80, R$90. Nós estamos muito abaixo da própria tabela social, não entra nem como tabela social.
Hoje quem tem plano de saúde, CACEMES, Unimed, vai pagar ainda o fator participativo. Além de pagar o plano de saúde, que não é barato, ainda paga um fator participativo, às vezes uma média de R$ 26, R$ 30. Então ela também está abaixo de quem tem plano de saúde. É uma forma de ajudar as pessoas aqui de Campo Grande. Então qualquer atendimento ali é R$19,99, porque nós custeamos esse valor. Para a população sai esse valor, mas para a gente sai o valor integral. Ô Fábio, e para usar dessa clínica, como que a população faz? Hoje nós estamos abertos para todo mundo da cidade. Até como eu disse, a gente não chegou ao seu 100% de capacidade máxima, porque a clínica é grande. Está caminhando, é recente. Caminhando, sim. As pessoas ainda estão tentando entender se é verdade ou não, porque a pessoa fala, será que é verdade? Você conta tudo isso e fala, gente, a clínica isso. Daquele jeito. Piscina aquecida. E assim, é um lugar bonito, tudo com ar-condicionado, móveis novos, aparelhos novos, então... A gente está quebrando aos poucos esse medo se é verdade ou não, como todos os projetos nossos. Vou dar um exemplo. Na pandemia de 2020, eu fui o autor que inseriu os projetos sociais como serviço essencial. Nós doamos 1 tonelada de alimento por sábado nos bairros. Era frango, ovos, principalmente frango. E as pessoas falavam, será que é verdade? Está faltando alimento, muita gente morrendo. Será que tem jovens se arriscando ali no meio daquela multidão? Será que estão doando alimento mesmo? Aí depois da primeira e a segunda ação, depois virou febre. Dava mais de 1.000 pessoas por ação. Então, assim, a gente está nessa fase de quebrar a barreira, né, da desinformação, do medo e chegar até as pessoas a verdade para poder ajudar as pessoas. Então, hoje nós atendemos a cidade inteira, porém, quando chegar a sua capacidade, nós iremos priorizar pessoas de baixa renda, através do NIS, do Bolsa Família, do Mais Social, através da carteira de trabalho, dos cadastros que tem na assistência social. Então, a gente, através disso, ajuda a assistência social do município e principalmente um sonho que eu tenho de ajudar o SUS, né, especial CESAL aqui na nossa cidade, a diminuir, quem sabe um dia, zerar a fila da fisioterapia, da psicologia, dentista, tentar fazer o máximo possível, né? Então eu sou um cara de muita fé e acredito que isso vai acontecer com o tempo. Fábio, eu tinha até uma pergunta para você aqui, mas assim, ouvindo você agora, eu acho que não sei se isso passou pela sua cabeça, se você já pensou em desistir, apesar das adversidades da vida, mas eu estou vendo assim que é muito forte a sua missão. Sim. Você já encarou como missão? Olha, a gente tem que entender que existe o plano aqui, né, nosso, matéria, pessoa, e a fé. O corpo humano pensa em todos os dias desistir. A fé que vem ali de Deus, do Espírito Santo, mantém isso daí. Mas em desistir eu tive várias oportunidades, porque toda vez que você faz o bem, levanta pessoas que querem te bater. Árvore que dá fruto toma pedrada. Então você sabe que você sempre vai tomar pedrada. E você tem que estar preparado para isso. Porque às vezes quem está ao seu redor fala assim, nossa, como é difícil o que você faz, às vezes a maldade das pessoas. Só que existe a diferença de estar ao lado e estar num lugar. Já vários voluntários meus, vou dar um exemplo. O meu voluntário, um dos mais antigos, o Igor, hoje, né, ele está ali comigo, ele sempre me ajudou a dividir algumas cargas. O chefe de gabinete, o Rafael, a Larissa. Quando você passa a missão e o bastão, é diferente de estar do lado, que aí a pessoa sente na pele. Então, assim, tem pessoas que falam, nossa, eu não estou dando certo. E a primeira semana que você passa uma missão dessa, você vai cuidar dos esportes, você vai cuidar da rota dos alimentos, você vai cuidar da clínica, você vai cuidar disso. A primeira semana, o primeiro mês, a maioria acaba indo tomar remédio de ansiedade, acaba se estressando, precisa de psicólogo, porque a carga emocional é muito grande. Então, assim, vários momentos a gente pensa em desistir. Por quê? Tem pessoas maldosas, tem pessoas que propagam notícia falsa. A gente faz uma campanha do bem, igual teve recentemente a campanha de Páscoa, por exemplo. Vai vir veículos de comunicação criticar aquele trabalho, mas esquece que eu faço há 12 anos. Quando você faz uma clínica, é o principal alvo. Desde que eu virei vereador, o principal alvo é as pessoas tentando atingir a clínica. Porque você chegou nesse poder público, né? Sim. Você chegou agora no status ali de vereador. E aí as pessoas estão começando a tacar pedra. Sim. Literalmente isso que você está sentindo agora. E a gente agora, vê, né, sim, a gente vê que o alvo é a clínica, porque está ajudando muitas pessoas. O diabo não gosta. Ele é astuto, só que Deus ele não falha. Então é mais ou menos isso. E é uma entrega diária de várias pessoas. Você está nessa caminhada aí há 12 anos com várias pessoas. É uma maneira de você levar, né, essa esperança mesmo para a população Sim. que está ali desassistida de alguma maneira. E em relação a tudo isso, né, toda essa sua experiência, agora vamos colocar para outro lado, já que todo mundo resolveu tacar pedra em você, porque agora você é vereador e pode talvez ampliar tudo isso que você Sim. já vem fazendo, né?
Como que você pretende trazer essa sua experiência para dentro do legislativo, esse olhar mais humano mesmo ali para a dor da pessoa? Olha, a Câmara ela tem uma frase que a gente vê na boca de vários parlamentares sempre falando aqui é a casa do povo. Só que muitas das vezes a casa de uma pessoa a gente conhece ela, a nossa própria casa, você sabe até quando apaga as luzes, chegar até o banheiro, chegar até a cozinha, chegar em vários lugares, então você conhece como a palma da mão. Então a gente precisa quebrar um pouco isso ainda, porque muitas pessoas ainda não conhecem, eu vejo muitos parlamentares hoje abrindo essa oportunidade para as pessoas, abrindo as portas, nosso mandato todo dia atende ali. Eu atendi desde o começo do ano mais de 300 pessoas, só 2 conheciam a Câmara. Então isso é importante, trazer pessoas que têm esse olhar de várias bandeiras, de vários segmentos. Então, para a gente, eu tenho esse olhar humano, eu estou na casa das pessoas diariamente. Eu saio da Câmara à tarde, eu sempre estou na casa das pessoas. Isso é diário, isso é há 12 anos. Então, você vê, muitas vezes, que é desgastante. Às vezes as pessoas falam, nossa, você está com olheira, o seu cabelo está caindo. Parece que não, o topete está em pé, mas tem a época do ano eu ia falar, não está caindo não. Parece que não, mas assim, eu falo que o cabelo nosso é igual piscina, né? Tá cheio, mas dá para ver o fundo. Se molhar um pouco, dá para ver que está caindo um pouco. Então, assim, a demanda ela é muito grande, a pressão é muito grande. Então, esse olhar é importante. Só que quando você quer se dedicar à população, você se desgasta muito, porque você está ali todo dia. Eu falo brincando, por exemplo, do vereador Francisco, né, nosso amigo, qual sou líder ali do Partido União, ele teve 40 votos a mais que eu. Aí eu brinco com ele e falo, Chico, sabe por que você teve 40 votos a mais que eu? Fomos nos recordistas de voto, o 6º e o 5º. Eu falo, Chico, porque eu mexo com pessoas e você mexe com animaizinhos. As pessoas são pessoas maravilhosas, mas algumas delas, se você errar uma vez, talvez esquece todo o trabalho. Os animaizinhos, Chico, se você bater no bumbumzinho dele, ele vai lá, você chamar, ele volta, pelo amor, pelo carinho. Então falta no ser humano um pouquinho disso que os animaizinhos têm, a empatia, o carinho verdadeiro, porque tem pessoas que têm amor por você enquanto você é importante. Enquanto você entrega algo. Você entrega. Você pode ajudar o ano inteiro. Se você deixar de ajudar, às vezes, o último dia do ano a pessoa vai sair falando mal. Então, assim, existem pessoas boas, mas você tem que trabalhar muito para enxergar e lapidar essas pessoas. Eu já ajudei mais de 30 mil pessoas nesses 12 anos de projeto. Demorei 10 anos para vencer, perdi 2, até as pessoas enxergarem. Eu nunca fiz esperando algo em troca. Eu sabia que viria de Deus, até porque se você fosse escolher, a gente ia escolher o caminho errado, o caminho mais fácil. Eu escolhi o caminho de Deus, o caminho certo, que é o caminho mais difícil. Então, é uma entrega muito grande, isso é importante para trazer, como você me perguntou, para a Câmara, enxergar isso, que as pessoas precisam de atenção, precisam de carinho. Existem pessoas de todos os tipos, Campo Grande parece uma só, mas não. Quer um exemplo? Vou dar um exemplo, Noroeste, Celina Jalade, Dom Antônio Barbosa. Se você fizer uma ação ali e chegar lá de surpresa e falar, vou doar alimento, roupa, brinquedo, em questão de 1 minuto, um sai espalhando para o outro, está o bairro inteiro, que um gosta de avisar o outro. Tem bairros, aí eu não vou citar nomes, que fala assim, eu não vou avisar o vizinho para sobrar mais para mim. Não vou avisar para ele não levar a criança dele e sobrar mais brinquedo, sobrar mais roupa. Então, são culturas diferentes. Né? Tem pessoas que se unem para ir em algum lugar, pegam Uber junto, racham valor, se desdobram, um cuida da casa do outro. Tem outras pessoas que não fazem isso. Então, assim, Campo Grande tem uma cultura muito, vamos dizer assim, ampla. Né? Então, você tem que enxergar isso e para enxergar você tem que estar próximo ao povo. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Eu estou conversando com o vereador Fábio Rocha. Nós voltamos já. Voltamos com Fala Vereador. Eu estou conversando com o vereador Fábio Rocha, que veio falar um pouquinho aqui sobre a sua atuação antes mesmo do Legislativo e contar agora um pouco da sua atuação dentro do Parlamento. A gente teve uma situação aí que tomou conta das redes sociais, que é essa questão dos bebês reborn, das pessoas indo buscar usurpar direitos adquiridos, né, com esse bebê realista. E você foi lá e propôs um projeto.
que seria essa sua proposta para controlar essa situação, Fábio? A gente viu nesses últimos meses, né, vem tomando uma proporção muito grande, não só em Campo Grande, no Brasil, se tornando uma febre, e muitos parlamentares em volta, né, do nosso país, do nosso estado, também vem tomando essas medidas porque pessoas estão usurpando o direito de pessoas que sofrem. A gente sabe que uma mãe, todos nós temos nossas mães e esposas, e sabe esse período que a mulher passa de gestação, quanto sofre. Por isso que ela tem esses direitos na fila de qualquer supermercado, na fila de uma padaria, de uma farmácia, os seus direitos, porque essa mãe, o pé incha, sente dor, contração, sofre durante todo esse período, né, da gestação e tem seus direitos por estudos que vêm sendo feitos há muitos anos. E aí acontece de pessoas, a gente entende, né, que as pessoas têm sua livre, espontânea vontade de fazer o que achar melhor, claro que desde que não seja, desde que não tire a parte ética, moral e legal, e isso está acontecendo, porque estão tentando usar desses bebês como se a pessoa fosse uma mãe e tirar o direito daquela mãe que está ali. Imagine uma mãe com dor de 9 meses, né, aí chega uma pessoa com um bebê realista, um bebê reborn, e passa à frente dessa mãe. Como que essa mãe fica? Em uma fila, em um supermercado, em tantas outras coisas, direitos de uma mãezinha que vem sofrendo, que vem lutando, desde a barriga, desde quando ganha o bebezinho, carrega no colo, com dores. Às vezes a pessoa acabou de fazer uma cesárea, está se recuperando, precisa sentar, precisa de um lugar no ônibus, precisa de um lugar na fila para pagar seus boletos, porque a mulher não para. A mulher não é igual ao homem. A mulher com dor, sem dor, eu falo que as mulheres são guerreiras, conseguem fazer mais de uma função. O homem, se fosse ao contrário, o homem não ia conseguir, a gente não ia ter mais nem filho no mundo. Porque o homem não aguenta uma dor de cabeça, uma febre, está lá morrendo. Toda mulher fala isso, você sabe muito bem que homem é complicado, mas um é importante para o outro. Então, esse projeto vem para vetar, né? A gente tentar, através do projeto, através dos vereadores, a gente aprovando esse projeto para brecar e vetar algumas pessoas que estão usando disso para tirar o direito de outras pessoas. Fábio, e você também fiscaliza as unidades de saúde, né? Você está fazendo esse trabalho. O que você vem encontrando nessas fiscalizações e até mesmo o que você vem buscando junto ao Executivo soluções? Eu vejo falta de comunicação, né? Tanto com os vereadores. Eu acho que os vereadores têm que ter um respeito por eles, que estão ali, muitas vezes vão fiscalizar, muitas das vezes não obtêm respostas, mandam ofício, não tem essas respostas. Claro que o vereador também, independente dele estar em mandato, dele ser uma autoridade pública, também tem que ter o respeito pelos profissionais que estão ali. Eu sempre falo que ali o pessoal da saúde, os médicos, os enfermeiros, técnicos de enfermagem, administrativos, são heróis que estão lutando ali. O problema é quem não está ali. A gente sabe que muitas das vezes a gente pega uma lista ali de médicos e às vezes não estão todos ali. É falta de comunicação? Ou está faltando realmente o médico? Está atualizado aquele papel que está ali? Ou às vezes é de uma escala de 1, 2 dias anterior. Então, se está ali, os médicos têm que estar ali. E a gente está ali para cobrar, né? A gente não tem poder de executar, então a gente sempre explica isso para a população, que a gente pode fiscalizar, cobrar, né? Eu tenho uma relação muito boa com a saúde, com a CESAL, com a secretaria, sempre cobro. Quando tem que elogiar, elogio. Quando tem que cobrar, tem que cobrar. Ultimamente, a gente mais cobra do que elogia, porque são muitos erros. A gente sabe que muitas vezes faltam medicamentos, muitas vezes faltam médicos, o congestionamento de pessoas. Então tem que ter esse cálculo. A gente tem estamos numa crise essa semana respiratória, de doenças, algum surto que está tendo no mês ali de doenças, vai superlotar aquelas unidades de saúde. Nós estamos preparados? Como que essa programação está sendo feita? Teoria é uma coisa. Eu sempre falo, prática é outra. Como que vai ser na prática? Se não está dando certa teoria, a gente tem que mudar, porque a prática é o principal. E a gente vê muitas vezes falar, não falta medicamentos. Falta, a gente está ali. Pode ser que no estoque não esteja faltando, mas aí falta uma questão de gestão de comunicação entre as unidades e também ali a central da CESAL. Porque esses dias a gente cobrou, a gente passou pelo ZUPA, verificou faltando alguns medicamentos, cobrei, falei com a secretária que prontamente atendeu, mandou os medicamentos. Só que não pode ter toda hora um vereador para resolver isso. Isso que eu ia falar, não vai ter como você ficar sempre fiscalizando o trabalho que tem que ser feito. Exatamente. Né? Então eu vejo que é uma falta de comunicação, porque esses dias quando a gente teve ali uma conversa tanto com a prefeitura quanto com a Secretaria de Saúde, né, comunicaram para a gente que os estoques de remédio não tinha nada faltando. Eu ainda peguei e argumentei, falei, então é falta de logística, porque não está chegando em alguns UPA.
ou acaba muito rápido, chega só que acaba. Então, para que tenha uma logística, os vereadores sempre estão em contato, o secretário sempre está atendendo os vereadores, a gente conseguir mecanismos para fazer acontecer na prática. Eu sei que a teoria é diferente da prática, às vezes você vê uma seleção entrando em campo, ela é a favorita, mas ela perde para o pior time. E a gente está perdendo. E não é de pouco, é de goleada, porque a população está sofrendo quanto à saúde. Eu sei que é um dos maiores desafios hoje, a pasta de infraestrutura e a pasta de saúde, juntamente com a educação. A de saúde hoje é uma das que é mais acionada juntamente com a de infraestrutura. Então, a gente precisa de mecanismos, claro, o vereador cobrando, não adianta. Muitas das vezes um gestor, um secretário ficar dodói, ficar chateado. Ele falou que isso daqui é errado, mas a gente está ali para ver. A gente só está representando o povo. Então, sendo a voz da que a população está... Claro, tudo que a gente fala é um pedido da população que chega pelo celular, que chega pessoalmente. Se a pessoa fica chateada, o vereador me cobrou isso, eu não gostei. Então não está preparado para ser secretário, não está preparado para estar à frente de alguma pasta. Como mesma coisa, a pessoa me cobrar, me puxar minha orelha e falar, você está sendo errado, eu tenho que ouvir, eu sou funcionário do povo. Como secretários, como prefeita, como todos parlamentares são funcionários do povo. Então, a gente tem que ter essa conversa entre os poderes, essa comunicação entre o executivo e o municipal, ter maturidade, não ter ego, porque a gente trata de pessoas humildes. Pessoas humildes querem atenção, querem carinho, querem resposta. E uma mãe, eu não tiro direito, eu cheguei quantas vezes no UPA e vejo uma mãe brava, exaltada, imagine se fosse nosso filho. Às vezes ela não enxerga, às vezes na raiva, o legal, a razão e o coração se misturam, o coração fala mais alto. Mesma coisa da infraestrutura, a pessoa caindo de moto, às vezes cobrando a nossa cidade do jeito que está. Então, a cobrança chega até a gente tenta levar para o executivo essas cobranças para ser resolvido. Eu acredito que ali tem pessoas competentes, tem pessoas que têm maturidade, né? Se a prefeita escolheu, é porque são pessoas que têm currículo. Agora, se não estiver dando certo, também tem que ter peito para trocar. Então, a gente cobra, eu me dou bem com todos os secretários, a prefeita, eu sempre estou entrando em contato com ela, tento me dar bem com todos os companheiros para que a cidade traga o resultado. Assim como cobram de mim, cobram de todos os nossos colegas, cobram do executivo, a gente precisa fazer a prática funcionar um pouquinho mais que a teoria. Fábio, quais serão as suas bandeiras defendidas ali dentro do Legislativo? Povo. Povo. As pessoas, eu falo assim, eu vim do social, mas não adianta eu falar só da parte social. Eu preciso trazer a voz às pessoas. Quando acontece tanto temas polêmicos que aconteceu nas últimas semanas, né, de mães que perdem seus filhos, de pessoas que se sentem lesadas, pessoas que reclamam de um remédio, pessoas que reclamam de um buraco, de uma infraestrutura, pessoas que às vezes estão cobrando melhorias numa escola. A gente ouve a população, pessoas que reclamam da gente, vereadores que reclamam muitas vezes das nossas atitudes, cobram nossas votações. Então, a gente tem que ouvir o que querem do executivo, do municipal e levar isso para frente, porque nós somos cobrados. Então, eu estou ouvindo o povo. O que eu falo e o que sai daqui não é o Fábio, é a população. Porque se eu quiser me calar, eu me calo, mas eu tenho por trás de mim milhares de pessoas que vão falar o que eu posso estar naquele momento ficando quieto. A gente tem força, todos os vereadores, de encher a Câmara Municipal em um dia de sessão de inúmeras pessoas que passaram pela mesma situação daquela leitura que a gente está fazendo. Às vezes a pessoa vê a gente lendo, solicito a mesa diretora, cascalhamento na rua tal. Isso daí é o vereador? Não, é muitas pessoas ali atrás pedindo, não é só uma. Então a gente sempre leva ali para a nossa tribuna, para a nossa Câmara, pedido de pessoas. Então eu estou aqui pela população de Campo Grande, onde eu tiver força. Eu sei que é um jogo de xadrez, que você tem que saber o momento certo, o time certo, para conseguir as melhorias. Nós vemos sendo atendido, graças a Deus, pelo Executivo, as nossas demandas, seja na infraestrutura, na saúde, mas também quando não é atendido, a gente está ali para cobrar também. Inclusive, eu até vi nas suas redes sociais, né, você visitou alguns moradores e ali relatando a questão de contas de luz muito altas. Sim. E a gente acho que vai passar, ou já passou por um reajuste, e casas pequenas, né, poucos equipamentos eletrônicos. Como que cobra essa transparência? Precisa ter um pulso mais firme em relação a isso, Fábio? O que você pretende fazer?
Olha, desde o dia da nossa fala ali na Câmara, em questão de alguns minutos, a Energisa já nos procurou, né? No mesmo dia, inclusive, não consegui conversar naquele dia, mas no dia seguinte, um representante da Energisa estava em nosso gabinete, propôs nos atender em todas as casas que a gente foi, tiver uma irregularidade aparentemente naquela conta, a casa tem uma geladeira só, tem um fogão e está vindo um valor muito alto, a gente vai acionar os representantes da Energisa para ir lá, para fazer a verificação se é questão de fiação, para ver qual é o problema, para ser solucionado de forma amigável, de forma correta. Então, já disponibilizá-lo para a gente, né, tá ali dando esse suporte, mas é claro que se ficar na teoria, como eu sempre falo, e não na prática, a gente vai cobrar medidas mais duras. Mas eu acredito que vai ser resolvido porque eu já fiz o teste em alguns dias, em algumas casas que eu passei, que mandaram para a gente, eu entrei em contato, a equipe prontamente foi lá, às vezes conseguiu resolver, trocou um relógio, às vezes verificou que era uma fiação, né, e sempre dá um respaldo, por enquanto, positivo para a gente, né? Então, a gente está em contato, eu sempre procuro a conversa, que é o melhor caminho. O presidente da Energisa vem conversando comigo, vem dando um suporte também. Então, eu estou muito feliz de ouvirem o que a gente traz ali para a Câmara dos Vereadores e ter solução. Eu fico chateado quando não tem a solução. Eu ficaria chateado, por exemplo, se eu pedisse para tampar um buraco e não fosse tampado esse buraco. Aí sim eu ficaria chateado, porque não é um pedido meu, é um pedido da população. Agora, se a pessoa pega e fala assim, estou pedindo um medicamento e esse medicamento chega, eu fico feliz. Está faltando o médico, se a gente solicita, igual solicitei esses tempos para a secretária Rosana, ela mandou os médicos, eu fiquei muito feliz, a população. Então, a gente gosta que quando traz respostas para a população, porque se não traz, cobra o executivo, cobra a gente também. Principalmente a gente que vai falar que a gente não está resolvendo. Então, é uma comunicação que se interliga entre todos os meios para trazer solução para a população. O diálogo é o melhor caminho, né? É o melhor caminho. Fábio, até em relação a esse seu atendimento nessa área social, você deve já ter recebido várias famílias com problema com drogas. E aí, inclusive, foi aprovado ali na casa, teve um veto em relação a esse combate, né, de como resolver essa questão da dependência química aqui no nosso município. E você se posicionou em relação a esse veto do Executivo. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Olha, são muitas mães, como eu disse, é um pedido das mães, mulheres que têm seu marido, seus filhos nas ruas, são pais que estão vendo seus filhos se perderem, famílias em geral que entram em contato não só comigo, mas todos os vereadores. Se eu não me engano, o projeto foi aprovado 28-1, né? Então, para você ver, os vereadores enxergam isso também. E aí, quando chegou, claro, o Executivo, a gente quer entender o porquê, né, desse veto. Como eu disse, o diálogo é o melhor caminho, porém, eu não vou baixar a guarda, porque é um projeto que ajuda muitas pessoas, são mães que estão cobrando a gente. E eu sempre falo, teoria é uma coisa, prática é outra. Todo mundo anda pela cidade. Eu deixo a pergunta para quem está nos acompanhando. O que a gente vê nas situações, os bairros mais carentes? Não existe moradores de rua, droga a céu aberto, pessoas muitas vezes dormindo na rua e nesse frio, quando morrer alguém. A culpa é de quem? Então, é um pedido que eu faço para que a gente una forças para trazer solução. Eu sei que quando aprova o projeto, a gente está aprovando a teoria. Na hora da prática, a gente vai correr atrás de recursos federais, no Senado Federal, com os deputados federais, que alguns já vêm tendo conversa com a gente, para que a gente consiga essa área, para que a gente consiga profissionais, para trazer essa internação compulsória. Porque essa pessoa ali, 6 meses, pelo menos que ela fique, ela vai ter sua faculdade mental em dia, para ela poder pensar. Uma nova chance de recomeçar, talvez. Sim, eu passo por muitas casas que eu vejo usuários que a pessoa entra, trompa nas crianças, nem enxerga que é o próprio filho. Aí você vê a criança triste, como que fica essa família? As crianças, a avó, que no caso é a mãe do usuário, vendo o usuário entrar, os filhos também vendo e roubando a casa, não dando amor para os filhos, roubando outras casas, roubando fios, danificando o patrimônio de outras pessoas. Então, é um prejudicando um outro, é um círculo vicioso. É uma questão de saúde e segurança pública. Com certeza. Isso. A pessoa, quando está ali na questão sobre efeito de drogas e álcool, a gente não sabe o que essa pessoa pode fazer. Às vezes, a pessoa que está falando que esse projeto não é importante, é porque não é seu filho, às vezes, que está ali, não é sua família que está ali. O dia que acontecer alguma coisa com a família de alguém próximo, a pessoa vai enxergar, nossa,
estava certo. Porque às vezes a gente não enxerga, acho que nunca vai acontecer com a gente. Sim, mas Fábio, e até em relação, você que tem toda essa experiência de trabalho social, é o começar, né? Por exemplo, começa com essa questão da internação, aí a questão da fiscalização para ver se esse atendimento está sendo feito com excelência, porque também não adianta mandar uma pessoa para fazer uma recuperação, para ela poder retornar, porque é uma doença, e ser tratado como um indigente. Então, assim, tem que ter esse trabalho sério em relação a isso, né, Fábio? O primeiro passo é o que a gente fez, levantar a pauta, trazer essa pauta para os olhos de Campo Grande, das pessoas, porque desde que a gente movimentou, chegou já muitas autoridades, alguns órgãos públicos já foram ali também na Câmara dos Vereadores procurando a gente, a Defensoria Pública, outros órgãos, trazendo a conversa, o diálogo, como eu disse, para achar os melhores meios para a gente conseguir ajudar essas pessoas. Então, a bandeira foi levantada. Agora está com a população de Campo Grande para unir força com os vereadores e a gente conseguir chegar à melhor solução. Se um dia esse projeto não for para frente, eu tenho minha tranquilidade, eu posso pôr a cabeça no travesseiro e falar, eu lutei até o último minuto pelo pedido que lá atrás as pessoas vêm pedindo para a gente. Então, a gente vê muitas pessoas pedindo essa ajuda, lutando. Então, a gente está aqui para representar o povo, mas a gente vai lutar até o último. Todos os projetos são assim. A gente traz o que a população está pedindo e vamos lutar até onde Deus permitir. Não dá para fechar os olhos para o problema, né? Ele está aí e algo precisa ser feito. Com certeza. E agora, para a gente quebrar o protocolo, claro que a gente tem que tirar um pouquinho a risada aqui do vereador. E esse tupete? Quanto tempo que você leva para fazer? Ou você já pegou a prática, é rapidinho? Porque na sessão é sempre impecável. Ele falou que às vezes cai, mas não tô vendo cair esse tupete. Eu já acordo assim, né? O cabelo já natural. Na hora do futebol tem um laque especial para chuva, dia de sol e frio. Ah, você tá brincando. Claro que quando cruza a bola na área ali, eu penso duas vezes se é melhor tomar o gol, desmanchar o cabelo, né? Aí às vezes a gente toma gol, os caras falam que é por causa do cabelo que eu não quis cabecear ali a bola. E, falei, assim, é isso mesmo. A gente vem trazendo pessoas, né, ali de exemplo também. A gente tem até um fotógrafo meu, né, Silas, lá da aldeia do Cinta Larga, né, eu falo brincando. Ele também está fazendo topete agora também. Entrou na moda. Entrou na moda. O meu chefe de gabinete ainda não conseguiu porque está acabando o cabelo, mas eu falei, não, vamos dar um jeito aí. E agora vai acabar de E todo de mundo vez. está seguindo ali os caminhos, né? Amigos, até pastor. Tem um pastor, inclusive, mandar um abraço para ele, o William Ismijewski. Ele está fazendo o cabelo quase igual ao meu, mas ainda está um pouquinho caído. Eu falei, o segredo é o laque. Então, a gente está aí para poder fazer a diferença e brincar. Eu gosto muito porque eu falo assim, eu acho que a aparência da gente é o mais importante. O sorriso da gente, eu falo que é a vitrine, né? Então, sempre tento tá ali, igual minha mamãe penteava o cabelo. Mamãe penteava o cabelo de lado, aí arrepiava tudo na época. Eu falei, não, deixa que agora eu... Agora eu vou ajeitar, vou deixar do jeito que eu gosto. Ah, mas mãe sofre para pentear o cabelo de criança, hein? Não para quieto. Nossa, eu passo aperto, passo apuro com isso daí. Ainda mais se for menina. O vereador já pode vir aqui dar umas dicas de laque pra gente. Vereador, eu agradeço o bate-papo, agradeço de coração mesmo conhecer sua história, todo esse trabalho aí dedicado para a população, um trabalho muito bonito, que possa seguir cada vez mais, com mais pessoas entrando em contato com esse projeto. Que Deus possa te iluminar, continue te iluminando nessa missão aí de vida. Amém. Que Deus derrame bênçãos sobre todos que nos acompanham. Sempre colocar nossos projetos na mão de Deus, que com Ele à frente de todos os nossos sonhos, o impossível se torna possível. Eu sou o resultado do não, resultado do impossível, e hoje eu estou aqui. Sonhei muito para chegar até aqui. Muitos pelo caminho falaram que não, não e não, mas Deus sempre falava sim, sim, sim. E muitos falavam é impossível, e Deus transformou o impossível em possível. Então, quando você tem fé, tudo acontece. Fábio, eu esqueci de te pedir, eu gostaria que você deixasse o seu contato, né, a população que queira entrar em contato com o seu gabinete, com o seu mandato, pudesse aí ter acesso. Nosso WhatsApp é o 67 991 11 4902. Repetindo, DDD 67 991 11 4902 é meu WhatsApp. Eu converso com todo mundo por ali e através dali a pessoa precisar da clínica, a gente passa o telefone, o WhatsApp do projeto, o WhatsApp dos esportes, que a gente abre inscrições, e vai vir muitos projetos pela frente. Se a clínica hoje está ajudando muitas pessoas, vem mais 2 projetos gigantes em alguns meses aí que eu estou segurando para lançar, que vai ajudar ainda mais as pessoas no esporte e principalmente na saúde. Vamos revolucionar daqui uns dias mais uma bênção aí para Campo Grande. Vamos aguardar que muita coisa boa possa vir de toda a sua atuação aí para Campo Grande. Amém.
Ficamos por aqui. Esse foi mais um Fala Vereador, espaço dedicado para você conhecer os parlamentares de Campo Grande. Aproveite e acesse o site e as redes sociais da Câmara Municipal e fique por dentro de tudo que rola no Legislativo da capital. E até mais!